rapidamente. Abra sua Bíblia no texto do Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versos 36 em diante, 36 a 51. Lucas 24, de 36 a 51. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados e por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e vede, porque o espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhes Jesus: tens aqui alguma coisa de comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, o qual ele tomou e comeu diante deles. Depois lhes disse: são essas palavras que eu falei. Estou dizendo convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes assim está escrito, que o Cristo padecesse ao terceiro dia e ressurgisse dentre os mortos. E que esse nome pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. E eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai, ficar na cidade até que sejais revestidos de poder. Então os levou fora até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. Pai, a tua palavra foi lida. E neste momento pedimos do Senhor a iluminação e a unção do teu Espírito para poder considerá-la com fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero, a partir desse texto, usando as verdades da escritura desse texto aqui, compartilhar com os irmãos sobre a força que vem de Jesus. A força que vem de Jesus. Você está sem forças? Alguém aqui, nesse auditório, e também entre aqueles que nos ouvem na transmissão, que está vivendo um momento sem forças? As emoções estão abaladas, as circunstâncias não estão fáceis, as lutas têm mexido muitas vezes com as suas estruturas. Quem sabe você está sobrevivendo sem perspectiva, sem valores. Pode ser que você esteja tenso. Há muita gente vivendo nesse tipo de situação. Ufa, precisando de forças. E quanto precisam de forças para sobreviver? Eu quero dizer para você nesta noite que existe saída para a sua vida. Existe saída para a sua vida. Claro que nós vamos dizer para quem está do seu lado: existe saída para a sua vida. Diga, existe saída para a sua vida. Mas também eu quero que você veja para mim aqui. Eu recebo. Existe saída para a sua vida. Deus não o criou apenas para sobreviver. Ele decidiu conduzi-lo por passos verdejantes e águas tranquilas. Ele disse isto lá no Salmo número 23. Lá em Romanos capítulo 8,
verso 35 diz assim: quem nos separará hoje de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Diante das lutas, da ausência de forças, nada disso, meus queridos, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus quer te dar força para sair desta situação, seja ela qual for. Quer te dar força para poder erguer a cabeça, para poder seguir em frente, para poder prosseguir, para poder avançar. Ele quer te dar força. Este texto que nós acabamos de ler, ele descreve o momento do encontro de Jesus com os seus discípulos, depois da sua ressurreição. Jesus havia ressuscitado, e naquele momento ele passa por aquela porta ali e encontra os discípulos, pouco antes de ele ser elevado aos céus, e ali ele aparece diante deles ali. Então Jesus encontra com eles ali, um encontro marcado pelo próprio Jesus, um encontro marcado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para aquele momento, para aquela hora. Jesus já tinha na sua agenda aquele encontro marcado após a ressurreição. Quer dizer para você que Jesus tem um encontro marcado na sua vida também. Jesus tem um encontro marcado com você também, inclusive para poder lhe abençoar, para poder cuidar de você, para poder lhe dar força. Neste encontro aqui, meus queridos, nós vimos que ali estavam homens que precisavam de força. Aqueles homens cujo seu mestre, cujo seu líder, cujo seu Senhor havia morrido de forma trágica, havia sido condenado de forma injusta, havia sido crucificado na cruz do Calvário, havia sido esbofeteado, havia sido humilhado. E aqueles homens cujo o líder, que era Jesus, tinha padecido por tudo isso, estavam, na verdade, sem forças para prosseguir. Estavam, de fato, desanimados. Estavam numa situação adversa por causa de tudo aquilo. Além do luto, além da humilhação pela perda do seu líder, do seu Senhor, além de tudo isso, eles estavam também sendo perseguidos. O medo que eles estavam sendo perseguidos também. Então é nesse momento, meus queridos, que aqueles homens que precisavam de força, precisavam de fortalecimento, precisavam de encorajamento para prosseguir em sua nova jornada, o Senhor Jesus aproxima-se diante deles para trazer força. O texto diz que eles ficaram extasiados de toda alegria naquele momento. Diz ao texto que não acreditaram de tanta alegria que estavam ali. As emoções mudaram naquela hora. Após o encontro com Jesus, aqueles homens foram transformados. Homens que precisavam de forças foram fortalecidos. Creia, meus queridos, nesta noite, Jesus é especialista em fazer isso até hoje. Jesus é especialista em nos dar força na sua vida. Seja qual for a sua situação, seja qual for a sua luta, seja qual for o seu problema, seja qual for a sua adversidade, Jesus é especialista em nos dar forças. E eu quero considerar algumas verdades aqui, usando o texto da palavra de Deus, para a minha vida e a sua, para a vida de cada um de nós. E uma primeira verdade que eu lhe chamo a atenção para ela, é que a força que vem de Jesus proporciona paz. A força que vem de Jesus proporciona paz. O versículo 36, Jesus se aproxima diante dele, enquanto ainda falava nisso. O Senhor falava na morte de Cristo, falava naquela situação toda. O
o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. A força que vem de Jesus traz paz ao coração, traz paz à alma, traz refrigério para a vida, traz essa bênção. Aliás, lá em Atos capítulo 3, verso 19, Pedro pregando, ele diz assim: arrependam-se e creiam no Senhor, para que vocês sejam apagados aos pecados, e venha o tempo de refrigério. Refrigério é paz, veio o tempo de refrigério. Jesus, meus amados, é o príncipe da paz. Isaías, 720 anos antes de Jesus nascer, ele diz que Jesus é o príncipe da paz. Jesus é toda a encarnação da paz. Quem se encontra com Jesus recebe essa paz. Ele disse aqui: paz seja convosco. É promessa dele de ministrar a paz sobre a sua vida, de ministrar a paz sobre a minha vida, de ministrar a paz sobre a vida da humanidade. Um crente, meus amados, precisa viver em paz e também promover a paz, ser um promotor da paz. E a pergunta que fica nesta noite é o seguinte: você que nos ouve, aqui neste tempo e também na transmissão, você precisa de paz? Você está com o coração angustiado, com um sentimento de ausência de paz, com a alma vazia? Você precisa de paz. Só terá paz quando você deixar que Jesus o fortaleça. E Jesus quer fortalecer. A promessa de paz continua. Lá em Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus falando aos seus discípulos, depois de dar o recado da grande comissão, ele fecha dizendo assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O fato de Jesus estar convosco, o fato dele ministrar as nossas vidas, isso de fato nos garante verdadeiramente paz. Isso de fato ministra paz às nossas vidas. Então a força que vem de Jesus, ela proporciona paz. Ela proporciona paz. Você de fato tem experimentado essa paz? Você quer experimentar essa paz? Vamos a Jesus. Venha Jesus. Até você que já é salvo e remido pelo sangue de Jesus. Os discípulos não eram, mas estavam angustiados, estavam precisando de paz, estavam por causa das lutas da vida, das intempéries da vida. Às vezes a gente está precisando de paz, a gente está precisando de experimentar isso, e Jesus quer ministrar à sua vida esta paz, porque a força que vem de Jesus proporciona paz. Mas uma outra verdade que eu quero considerar com você nesta noite é que a força que vem de Jesus estimula a nossa fé. Estimula a nossa fé. O versículo de número 38 diz o seguinte: ele, porém, lhe disse: por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Jesus estava ali estimulando a fé dos discípulos. Ou seja, por que vocês estão conturbados, perturbados, angustiados, entristecidos? Por que vocês estão duvidando? Porque os discípulos tinham ouvido mais de uma vez acerca de Jesus, que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens, que ele morreria, mas que ele iria ressuscitar para todo sempre. Aí Jesus estimula a fé deles. Por que vocês não estão crendo, gente? Por que vocês não creem nas promessas da palavra de Deus, do que a Bíblia diz? Então é preciso exercitar a fé. Se você não praticar a sua fé, não a exercer, certamente as dúvidas inundarão o seu coração. É preciso exercer a fé, para que você, independente de circunstância, precisando de forças, as dúvidas possam tomar conta de você. Meus queridos, desta noite, Cristo não deseja ver você ou ver a nossa fé, pela qual Ele pagou tão caro a sua própria vida,
sendo suprimida pelo ceticismo, pelo materialismo, pela idolatria, pelo misticismo, pela incredulidade. Ele quer ver esta fé sendo exercida no meio das pessoas. Jesus quer ver esta fé sendo exercida na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. Jesus quer ver esta fé sendo exercida na vida de cada um de nós, a ponto de nos levar de fato a crer no impossível, nos levar de fato a ver o invisível, nos levar de fato a perceber a ação dele, o de repente dele em nossas vidas. Hoje pela manhã, quando estávamos compartilhando a palavra de Deus, nós falamos sobre a necessidade de entender que Deus abre portas e nós temos de caminhar por elas, e que o inimigo não pode caminhar atrás da gente nessas portas, que eles serão verdadeiramente dizimados, como foi o povo do Egito, o exército do Egito. Deus abre portas, mas você precisa de fato crer, você precisa de fato exercer a sua fé. Ele quer ver esta fé sendo exercida no meio das pessoas, não é? Ele quer ver você crendo nas grandes possibilidades de Deus. Compartilhei de manhã sobre a inércia do povo de Deus, e é importante entender que nós vamos fazer a nossa parte no que diz respeito à obra, e também estarmos envolvidos de modo tal a ponto de crer, como disse no Deus do impossível, a ponto de crer naquilo que nós não podemos ver. Eu fico lembrando de Eliseu, quando o exército sírio vinha diante de Eliseu para poder tomar a cidade, e a cidade em pavoroso. Naquele momento, o servo de Eliseu disse: Senhor, o exército deles estão aí. Eliseu olhou com os olhos da fé e falou assim: olha, são mais os que estão conosco que estão com eles. São mais os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Às vezes a gente fica numa situação em que a gente desanima, a gente não crê, a gente fica cético, incrédulo, mas são mais os que estão conosco. Pelos olhos da fé, queridos, você e eu vejo pelos olhos da fé, eu acredito nisso, você e eu precisamos ver todas essas cadeiras completas de gente. Pelos olhos da fé nós precisamos ver isso. Pelos olhos da fé nós precisamos caminhar nesse sentido. Pelos olhos da fé nós precisamos crer que o nosso Deus é o Deus do impossível. E isso não é impossível não. Se a igreja trabalha e age, faz a sua parte, Deus faz a dele. Pelos olhos da fé, nós podemos ver todos os projetos que temos enquanto igreja do Senhor para executar nos próximos anos, e daqui para frente executarmos. Tudo isso é possível. Pelos olhos da fé, eu vejo tanta coisa, enxergo tanta coisa, porque eu enxergo que são mais que estão conosco que estão com eles. Vamos entender? E pelos olhos da fé muita coisa pode acontecer. Sempre haverá, meus queridos, infelizmente, dois grupos de pessoas: os crédulos e os incrédulos, os que têm fé e os céticos, aqueles que não têm fé. Em qual grupo você vai estar na eternidade? Essa é a pergunta. Lá em 28:17 de Mateus, quando Jesus aparece também no outro texto lá, diz o seguinte: quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ou seja, aqueles que adoraram, aqueles que creram que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e aqueles que duvidaram. Será mesmo? Às vezes a gente duvida. Será mesmo que eu vou resolver essa situação? Será mesmo que eu vou ter força para poder vencer essa circunstância? Será mesmo que nós seremos capazes de executar todos os projetos que a igreja tem, na área patrimonial, na área de expansão? Será mesmo que somos capazes? Alguns adoraram, e eu quero te convidar nesta noite, eu vou
assim: olha, o meu Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu posso ver, do que aquilo que eu posso enxergar, do que aquilo que eu possa perceber. Ele é poderoso. Então a força que vem de Jesus estimula a nossa fé. Quem já se encontrou com Jesus tem provas de que Ele vive e as suas palavras são verdadeiras. Quem encontrou tem. Então, outro aspecto que eu considero aqui é que a força que vem de Jesus nos leva a entender também a palavra. A entender a palavra. Versos 45 e 46, nós lemos lá o seguinte: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assista e crede que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. A força que vem de Jesus nos leva a entender a palavra. Ele quer de fato levar ao entendimento da palavra. A pessoa que é encontrada com Jesus lê, entende as Escrituras, porque o Senhor lhe abriu um entendimento para isso. Abriu o entendimento para isso. E a pergunta que fica é: você deseja continuar sendo guiado por quê? Pela palavra de Deus ou por outros valores? Você deseja continuar sendo guiado pela mídia, pela tradição, pelas religiões? Ou você deseja tomar as suas próprias decisões dentro do propósito da vontade de Deus? E se você deseja fazer isso, você precisa entender a palavra de Deus, entender os oráculos de Deus, entender o que Deus quer falar em nossas vidas. Mas o outro aspecto que eu considero aqui também é que a força que vem de Jesus, no ano passado, a força que vem de Jesus nos proporciona poder. Cuidado, poder. Versos 48 e 49 diz assim: vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que sobre vós havia a promessa do meu Pai, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Muita gente está sem poder aí, né? Mas aqui nesse caso é poder com objetivo santo. Poder pelo revestimento do Espírito Santo. Não é poder para adivinhar, não é poder para ficar rico, não é poder para ser espiritualista, mas poder para vencer o mundo e ficar perto de Deus. Tem poder para vencer desse mundo e ficar perto de Deus. Não é poder, queridos, simplesmente para exorcizar demônios, porque isso não é prova que as pessoas estão cheias de poder. Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 7, especialmente no verso 32, ele diz: quando aquele dia chegar, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, pelo teu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo teu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. E Deus vai dizer assim: nunca vos conheci. Então o poder não é nesse sentido. Não quer dizer que o crente salvo e liberto pelo Senhor, não pelo poder próprio, mas pelo poder emanado de Deus, pode expulsar qualquer casta de demônios. Pode. Mas o poder não é para exibicionismo, como queria aquele homem lá de Atos 8, que procurou Pedro e disse assim: olha, me dê também o poder desse Espírito para que eu possa fazer essas coisas. Mas na verdade a intenção do coração dele é outra. Então o poder que diz aqui não é poder para se tornar maioral, porque eu sempre digo que o poder não está no homem que ora, mas no Deus que responde a oração. O poder é emanado de Deus. O poder não está no homem que prega, mas no Deus que o instrui, que o ilumina e que usa para poder pregar a palavra. O poder não está em nós. Nós temos de reconhecer claramente a luz da palavra de Paulo, que diz assim: olha, pela graça de Deus eu sou o que sou.
Nós somos o que somos, tão somente pela graça de Deus. Mas a força que vem de Jesus mostrando poder para vencer o pecado, poder para vencer as angústias, poder para vencer as intempéries da vida, poder para continuar lutando, ainda que diante de lutas tremendas, continuar lutando, poder sendo de fato fortalecido no Senhor. E o último aspecto que eu quero considerar desta reflexão é que a força de Jesus, que vem de Jesus, é para nos abençoar. A força que vem de Jesus é para nos abençoar. Versos 50 e 51, nós lemos lá o seguinte: então os levou fora da Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. Queridos, desta noite, Jesus não quer te pedir nada, não quer te tirar nada, muito pelo contrário, Jesus quer te dar. Jesus quer te abençoar com muitas bênçãos, bênçãos espirituais, como também a bênção do sustento, do cuidado dele, da provisão dele, do sustento, de tudo, e até a bênção material, segundo o propósito e a vontade dele. Ele quer, sem dúvida alguma, te dar. Ele quer te encontrar logo. Ele tem muitas coisas para te falar e mostrar através da sua palavra. Com Jesus, você é abençoado. Amém. Você crê nisso? Amém. Então diga para quem está ao seu lado: com Jesus, você é abençoado. Mas também diga para mim, que eu quero receber isso aí. Com Jesus, você é verdadeiramente abençoado. Jesus, em seu ministério, abençoou muita gente. Jesus abençoou crianças, abençoou mulheres, abençoou enfermos, gente rica e gente pobre, judeus e gentios, senhores e escravos. Ele abençoou, porque naquele tempo havia, ou seja, patrões de empregados, no contexto hoje. Abençoou seus amigos, abençoou os parentes e muitos desconhecidos. No decorrer da história de quem abençoava. Eu não sei, na verdade, não posso mensurar o quanto Deus tem abençoado a minha vida. E você também não pode mensurar o quanto Deus tem abençoado a sua vida também. Jesus veio para encontrar e abençoar você. Ele gosta de nos abençoar. Ele tem prazer nisso. O amanhecer de cada dia é bênção de Deus. O sustentáculo do Senhor em nossas vidas é bênção de Deus. A saúde, a provisão, o sustento, o ar que respiramos, o alimento que alimentamos, tudo isso é bênção de Deus. Jesus veio para nos abençoar. Com a força que vem de Jesus, abençoa verdadeiramente as nossas vidas. E eu concluo perguntando o seguinte: você quer que a sua vida seja transformada? Ela pode ser transformada do ponto de vista espiritual, se você ainda não encontrou com Jesus como seu Salvador. Mas você que já encontrou, pode também ser transformada em suas dificuldades, em suas lutas e adversidades. Ele pode transformar também. Então se entregue a Cristo agora. Você que não entregou, ou confie seus problemas a Cristo agora. Você que já pertence a Ele. O Salmo 37,5 diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, entrega os teus problemas ao Senhor, entregue tuas lutas ao Senhor, entregue tuas adversidades ao Senhor, entregue tuas intempéries ao Senhor,
entregue tuas tribulações ao Senhor, entregue tuas angústias ao Senhor e, sobretudo, entregue sua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Você deseja paz? Jesus quer te dar paz. Você deseja uma vida de fé? Jesus quer fazer você crer no invisível e enxergar. Você crer no impossível e ver o invisível. Você quer conhecer a Bíblia? Você é convidado a ir em Jesus, ler, experimentar e conhecer as benesses da palavra de Deus. Você quer receber poder para vencer a carne, poder para vencer o diabo, poder para vencer as intempéries da vida, poder para poder vencer todo o mal. Você quer isso? Você quer a bênção do Senhor sobre sua vida? Então, querido, nesta noite, abra agora a mente e o coração para receber a força que vem de Jesus sobre a sua vida. A força que vem de Jesus sobre as nossas vidas. Jesus veio para dar força para você. Então, qual é a sua decisão? Ao terminar essa palavra, eu preciso lembrar de mais uma coisa. Tudo que você sabe sobre você diz respeito a este mundo. Quem são seus pais? Quem é a sua família? Onde você mora? Suas finanças, seus bens, seu trabalho, seus gostos, suas preferências, suas lutas, suas intempéries da vida. Tudo você sabe diz respeito a este mundo. Mas a pergunta para este momento é: e quando você partir para a eternidade? E quando você morrer? E aí eu fecho com a palavra de Jesus, falando com o rico insensato, em Lucas 12, 20, quando aquele homem também pensando só nas coisas desse mundo, dessa vida, ele pensando, ele disse assim: olha, eu tenho comido demais, eu tenho tido muita coisa, eu vou agora derrubar os celeiros, aumentar e angariar muitas coisas. Eu vou dizer para minha alma: regala-te. Vou dizer para minha alma: come, bebe, descansa, porque eu tenho provisão por muito tempo. E aí vem a palavra de ordem que está em 12, 20 de Lucas: contudo Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Precisamos, queridos, entender que a nossa vida precisa estar na dependência de Deus. Quer nas lutas ou quer na vitória, a vida deve estar na presença de Deus. Até mesmo porque a palavra de Deus nos informa que aqui neste mundo a gente passa por aflições. Vai vencendo a cada dia as aflições, mas a gente passa por elas. Mas nós somos colocados até com ânimo e estar firme com Jesus, independente de circunstâncias, na riqueza ou na pobreza, em qualquer circunstância, está, na verdade, firme com o Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém. Eu quero orar neste momento com a sua vida.